Olá, boa noite. Universidade Federal de Uberlândia promove eventos para comemorar a Semana de Combate e Prevenção da Hanseníase. Você vai conhecer a trajetória campeã de um maratonista de Uberlândia. A história do atleta vai se tornar um livro, resultado de uma pesquisa de mestrado da UFO. Tem ainda entrevista sobre alimentação ideal para quem tem refluxo. O TVU Notícias está no ar. Um caminhão da Serasa está rodando o Brasil e pretende visitar cerca de 40 cidades. O veículo fica estacionado em Uberlândia entre os dias 23 e 26 de janeiro. Entenda como você pode se beneficiar dessa visita na reportagem. A ideia do Serasa itinerante é pegar estrada e percorrer o Brasil. O meio do trajeto é bem aqui, em Uberlândia, onde o veículo fica estacionado por 4 dias, no bairro Tiberi. O objetivo é levar informações de crédito para a população. As pessoas podem consultar seus dados a partir do CPF e receber orientações. Essa consulta pode ser feita pela internet, mas ao visitar o caminhão do Serasa itinerante é possível ter mais informações. Além de ter o papel que tem todos os dados, a pessoa pode verificar direitinho a situação do CPF dela, a pessoa também consegue aqui dentro do caminhão ter orientação financeira, saber como cuidar das suas finanças, né, no futuro. Então, além da consulta que ela também consegue disponível pela internet, ela também consegue outras orientações e outras informações. O gerente do Serasa Consumidor explica que ao consultar o CPF, temos acesso a informações que vão além de saber se o nome está negativado por causa de dívidas. A consulta do CPF ela abrange um pouco mais do que a negativação. Então, além da pessoa ver se ela tem dívidas, ou seja, se ela está negativada na base de dados da Serasa, ela consegue verificar a situação do CPF dela na Receita Federal, consegue verificar se ela tem protestos em alguns cartórios, consegue verificar se ela tem ações judiciais no nome dela. Então, a consulta do CPF ela é um pouco mais abrangente do que só a negativação. Wilson estava passando por perto e viu o caminhão. Ele resolveu entrar e esclarecer uma dúvida. Uma loja negativou meu nome, de Campo Grande, que eu até nunca nem fui em Campo Grande. Preciso resolver. Outro serviço disponibilizado é a checagem do Serasa Score, que é um sistema de pontuação de crédito. Esse dado ele é muito utilizado por empresas para concessão e aprovação de crédito das pessoas. Então, aqui também a pessoa consegue consultar o score dela, que é essa pontuação de crédito, e saber qual é a chance dela ter um crédito aprovado no mercado. No Serasa Itinerante também é possível abrir um cadastro positivo, que funciona como cadastro negativo, mas em vez de listar as dívidas não pagas, mostra as dívidas que o consumidor quitou. Em 2017, o Senado aprovou um projeto que busca aplicar no cadastro positivo uma regra que já vale para o negativo. A regra é de que esse cadastro seja criado automaticamente, sem depender da aprovação do consumidor. O caminhão oferece a criação desse cadastro de dívidas pagas. Ele é uma base de dados de bons pagadores, na qual os dados de pagamento das pessoas em dia, eles também contam na hora da aprovação de crédito. Então, o cadastro positivo hoje ele é opcional no Brasil, então a pessoa ela tem que optar por abrir o cadastro positivo, ela pode fazer isso aqui também, e a partir do momento que ela abre o seu cadastro positivo, as informações positivas dela, que são as informações de pagamento, também passam a contar no histórico de crédito dela. E só lembrando que para ser atendido é necessário apresentar documento com foto. O caminhão da Serasa fica em Uberlândia, no estacionamento de um shopping do bairro Tiberi, até o dia 26 de janeiro. O atendimento é gratuito e acontece entre 8 da manhã e 6 da tarde. Com mais de 60 anos, um atleta uberlandense já carrega quase 200 maratonas e ultramaratonas no currículo e mais de 8.000 quilômetros percorridos nestas provas. Depois de conhecer o mundo por meio da corrida e acumular tantas medalhas, a história dele está prestes a ser contada em um livro. O óculos de sol, quase sempre presente, não esconde a determinação que o Nilson tem para conduzir sua trajetória no esporte. Como muitos brasileiros, o futebol foi a primeira modalidade a despertar o interesse do empresário. Por diversão, jogava com os amigos nos finais de semana, até que na década de 90 resolveu experimentar outro hobby, o atletismo. Dessa vez, o esporte passou a ter outro significado. Quando eu entrei no mundo da maratona, eu já tinha uma história de correr outras distâncias, de correr meia maratona e tal. Em 98, eu corri a minha primeira maratona em São Paulo. O tempo limite dela era de 6 horas, eu fiz quase no limite dela e falei que nunca mais faria aquilo lá na minha vida.
mas a promessa não demorou uma semana. Na semana seguinte eu já estava me programando para a próxima maratona. E depois de ser picado pelo mosquitinho aí, não teve mais jeito. E hoje eu tenho a satisfação de estar buscando os meus desafios, de estar fazendo a minha programação de maratonas aí, é uma coisa que eu faço com muito prazer. A trajetória do atleta impressiona. Já participou de 151 provas de até 42 quilômetros, as maratonas, e de 28 ultramaratonas, aquelas acima dessa quilometragem. Correu em 20 São Silvestres e tem uma média de 29 competições por ano, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, há 3 anos, Uberlândia recebe a corrida Nilson de Lima, uma homenagem por tudo que o esportista representa para a cidade. Todas essas conquistas são resultado de muito preparo físico e emocional. Correr não é só o correr, né? Goste ou não goste, você tem que ter outras atividades complementares. E eu, por exemplo, eu detesto fazer atividade indoor, que são as atividades dentro aí de ginásio, musculação, pilates, essas coisas. Mas eu faço isso pela necessidade. São atividades que eu faço há muitos anos. E se eu não fizer isso, eu não vou conseguir correr minhas maratonas e fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Então, é lógico que, além de fortalecimento, você tem que trabalhar o dia a dia. E a minha rotina, ela é diária, de levantar de madrugada, sair para fazer meus treinamentos. Quando eu tenho uma programação sequencial de maratonas, normalmente a rotina é correr 3 vezes por semana, como treino, e fazer as minhas maratonas no final de semana. Quase 20 anos após o Nilson entrelaçar de vez a história de vida com o atletismo, os caminhos que ele percorreu, desafios e conquistas, serão tema de um livro-reportagem, resultado do projeto de mestrado profissional em Tecnologias, Comunicação e Educação da Universidade Federal de Uberlândia, do jornalista Hermon Dourado. É uma personalidade esportiva da cidade, aqui de Uberlândia, que é conhecida no mundo inteiro, assim, muitas vezes mais conhecida fora de Uberlândia do que aqui em Uberlândia, apesar de ter uma prova que leva o nome dele. Então, assim, o que leva um camarada de 65 anos a rodar o mundo correndo maratonas? Normalmente uma pessoa, um corredor comum, um amador, faz quando muito 2 maratonas por ano. Ele faz uma maratona, aí tem um período de descanso, tal, de recuperação para começar um novo ciclo e fazer a segunda. O Nilson, no ano passado, só para dar um exemplo, de setembro a outubro ele correu nos Estados Unidos 12 maratonas em um mês. E é aqui que o Nilson guarda a maioria das memórias relacionadas às maratonas. São quase 200 medalhas e troféus, mas os desafios não param por aí. Esse ano eu tenho 3 bons desafios. O primeiro deles, que está me dando muito prazer, é concluir os 50 estados americanos. Já estou com 29, falta só 21. Já estou com toda a programação montada para concluir até o final do ano. Logo em seguida, e isso vai acontecer naturalmente, é concluir minha 200ª maratona, que também em breve será concluída. E o meu desafio, que me dá muito prazer, que é o 6º ano seguido que eu faço, que é a ultramaratona da África do Sul, chamada Conrads. É uma prova diferenciada, uma prova muito bacana, que todo ano eu vou lá com os amigos para fazer. Então esses 3 desafios é que vai me dar muito prazer estar fazendo em 2018. Sem dúvidas, correr é uma paixão que motiva o maratonista. O reconhecimento material é visto por ele apenas como uma consequência. A verdadeira inspiração de atletas como Nilson está na superação de si mesmo e no desejo de ser sempre alguém melhor. O TVO Notícias volta já já. Entre os dias 22 e 26 de janeiro acontece a Semana de Combate e Prevenção da Hanseníase em Uberlândia. Alguns especialistas da área de saúde afirmam que a falta de informação é um problema. Quem tem a doença ainda sofre preconceito e algumas pessoas acham que a hanseníase já foi erradicada.
Todo mundo querendo entender mais sobre a hanseníase, doença que tem tratamento, mas que, segundo essa assistente social da Vigilância Epidemiológica do programa de hanseníase, ainda carrega o peso do preconceito, que muitas vezes existe por causa da falta de informação. Ainda tem muito preconceito contra a hanseníase, até do próprio paciente. Então, muitas vezes a gente atende o paciente e ele mesmo não quer dizer que tem hanseníase, porque a gente sabe que a hanseníase hoje já tem tratamento, né? Mas as pessoas ainda pensam a hanseníase de como no passado, que não havia tratamento. A Semana de Combate e Prevenção da Hanseníase é promovida pelo CREDESH, Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase, do Hospital de Clínicas de Uberlândia, em parceria com a Prefeitura Municipal. O evento, que acontece entre os dias 22 e 26 de janeiro, em Uberlândia, tem apoio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Uberlândia, do MOHAN, Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida pela Hanseníase, e da Casa das Bem-aventuranças. O objetivo é sensibilizar os profissionais de saúde para a questão da hanseníase, né? Porque a gente tem que estar preparado para estar orientando a população, saber de sinais e sintomas. Muita gente pensa que a hanseníase já erradicou e na realidade não erradicou. Ainda tem muitos casos a nível de Brasil, a nível nacional. Então, essa semana é uma semana que a gente procura alertar o profissional dessa questão. A hanseníase é causada pelo parasita Mycobacterium lepra. É uma doença infecto-contagiosa transmitida pelo ar, que causa alguns sintomas específicos. A hanseníase, na maioria das vezes, se manifesta com manchas no corpo, porque é isso que o paciente vê. Às vezes ele não dá valor a sintomas neurológicos, que é o mais grave da doença. Às vezes a pessoa tem uma dormência, uma parestesia, uma dormência, dor no nervo e também as manchas que podem ser esbranquiçadas, avermelhadas, mas com a característica única da hanseníase, que são dormentes. Não existe outra doença com essa característica. Como a doença é transmitida pelas vias respiratórias, por espirro ou tosse, o convívio prolongado com um doente sem tratamento é fator de risco. A hanseníase ela é transmitida de uma pessoa doente sem tratamento para pessoas que têm predisposição a pegar a doença. Não todo mundo. 90% das pessoas têm uma certa proteção. 10% tem uma predisposição maior a adquirir. O mais importante não é dar o medicamento, é prevenir a doença. É buscar a doença numa casa onde já tem um doente. É achar o diagnóstico, dar o diagnóstico precocemente, antes desse paciente apresentar alguma incapacidade física, porque isso é uma sequela, isso não volta mais. Para saber todas essas informações sobre transmissão e tratamento, por exemplo, Rosa, que é enfermeira em uma unidade básica de saúde de Uberlândia, veio participar da programação. E para nós, enquanto enfermeiras, né, de uma unidade básica de saúde, é muito importante qualquer tipo de informação, de orientação. A gente está entendendo sobre a doença mais a fundo, tá podendo, que a gente faz esse cuidado com o paciente, com a família do paciente, quebrar um pouco os preconceitos que ainda existem sobre essa doença. Então, acho muito importante a gente estar se aprofundando mais sobre a doença. Liderança é uma habilidade que pode ser aprendida ou é um traço de personalidade? É possível desenvolver o potencial para se tornar líder de um negócio ou empresa? Para saber mais sobre o assunto, eu converso com a especialista em gestão de pessoas pela UFO e também coordenadora de RH e coach, Laura Cunha Mesquita. Laura, bem-vinda ao TVO Notícias, uma boa noite. Obrigada, boa noite. Bom, primeira pergunta que eu acho que muita gente tem dúvida. Liderança é algo nato ou é possível desenvolver? Bom, a sua pergunta não é fácil de responder, mas para a gente que está na área há muito tempo, lidando com diversos perfis, liderança ela é desenvolvida, embora você tenha personalidades que já nascem com atributos de líderes bem instalados. Podemos citar aí Mandela, Gandhi, né, que tem um atributo de inspirar pessoas, que é uma essência muito preponderante para as lideranças.
Todo mundo pode desenvolver a liderança. Agora Pode. a questão é se a pessoa quer ser líder. Exatamente. Aí é outro caso. Transição de carreira para um perfil operacional que executa para a liderança, é necessário você primeiramente querer, porque a transformação é contínua. Líder você não faz de um dia para a noite, tem várias habilidades para serem desenvolvidas, instaladas com o tempo. Tem que ter o desejo de ter essa continuidade do desenvolvimento. Falando em habilidades que precisam ser desenvolvidas, como coach especialista na área há anos, Laura, quais são essas habilidades? Por onde começar? Às vezes alguém está insatisfeito com a forma como está levando a vida, a área profissional, e quer se tornar um empreendedor, que eu acho que as duas áreas caminham juntas, né? Por onde começar? Correto. Primeiramente, essa visão de futuro, ser empreendedor, é uma das competências necessárias, até para você garantir a perenidade do negócio, a lucratividade desse negócio. Você tem que ter essa visão de continuidade, né? Você é essencial, que costuma falar que está na moda, que é contemporâneo, a arte de inspirar pessoas. Mas isso realmente é fundamental. Como que você vai levar uma equipe diversificada para o mesmo propósito? Você tem que conseguir aliar propósito individual com propósito organizacional. Isso é um grande desafio para o líder, né? E gostar de pessoas. Sem gostar de pessoas, você não consegue ter uma equipe que realmente te traga um resultado. Saber ouvir, dar feedback, elogiar e principalmente também, que agora é muito novo, saber servir. Porque chefe, ele só manda. E a diferença é você servir, você realmente levar o grupo para o mesmo propósito. E às vezes o líder fala, não, eu mando. Não, você tem que servir, você tem que saber o que sua equipe precisa, o que seu cliente, até para você ser um referencial de modelo a ser seguido. A questão de gostar de pessoas é importante porque uma empresa é feita de pessoas, né, Laura? E as pessoas são o cerne da empresa. Se as pessoas adoecem, a empresa adoece. Então, a comunicação nesse sentido é fundamental também, é imprescindível, na verdade. É essencial, mas desde que seja uma comunicação muito eficaz, muito próxima. O líder, ele não tem que ser alguém sempre bem-humorado, concordando com tudo. Na verdade, ele tem que ter essa comunicação eficaz e assertiva, mas ao mesmo tempo se envolver também com as dificuldades, os problemas pessoais dessa equipe, até mesmo para ele sentir pertencente a todo esse conjunto. E no passado, quando a gente tinha o conceito de chefe, o líder não queria saber nada da vida pessoal do seu liderado da porta para fora. Então a gente vem evoluindo nesse contexto, todo nesse conceito em que você tem que sim ser um apoio para o seu liderado. Agora, para quem quer ser um líder e está dentro de uma empresa, por exemplo, essa pessoa tem que pensar que a liderança é fundamental para a empresa se manter no mercado e crescer, né? Essas duas coisas caminham juntas, não tem jeito, Laura? Não dá para você desvincular. Porque o líder, além dele, eu falo que ele é um equilibrista, além dele ter que gostar de gente, ele tem que dar resultado. Você, às vezes, tem um excelente líder que ele cativa o grupo, mas que às vezes ele não consegue dar o resultado esperado. Então é uma junção dos dois, porque com o espírito, como eu falei, de visão de futuro, de empreendedor, de criatividade, você tem que estar numa mudança constante, porque os negócios exigem isso, o mercado exige isso. Então cada vez mais é necessário que a liderança tenha essa inquietude por buscar novos negócios, fazer com que esses negócios cresçam, indicadores, metas, porque você vai garantir a perenidade do negócio. Para a gente finalizar, acho que uma questão que me veio agora. Todo mundo erra, né, Laura? Com certeza. Esse monte de critérios aí para ser um líder, são muitas coisas, né, para aprender. O líder pode errar ou ele deve errar? Como que você pensa? Felizmente, a gente sai de uma cultura de culpa, de punição. Cada vez mais as empresas vêm trabalhando com a prática e permitir o erro como um laboratório, né? Eu atuo muito na empresa em que eu trabalho, onde os líderes, ele tem laboratório, ele é desenvolvido, ele tem o coach individual, ele pode fazer simulações. Então, errar hoje é humano, é normal, não tem política de punição, desde que não seja aquele erro planejado, que eu tive uma intenção, né? E as pessoas hoje estão cada vez mais buscando se qualificar justamente em busca dessa competitividade para trazer o melhor resultado organizacional e, claro, pessoal, enquanto carreira.
E a gente aprende tanto errando, né? Com certeza. Mais do que com os acertos, né? Exatamente. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, viu, Laura? Eu que agradeço. E depois do intervalo, saiba como ficam as temperaturas em Uberlândia e em alguns municípios da região. E você confere ainda uma entrevista sobre como deve ser a dieta de quem sofre com refluxo. O jornal volta daqui a pouco. Já estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, SISU. Podem concorrer alunos que fizeram o Enem em 2017. São aproximadamente 240 mil vagas em 130 instituições de ensino. E para saber mais informações, é só acessar a página sisu.mec.gov.br. Hora de falar sobre o tempo. Confira as temperaturas em Uberlândia e em outras cidades do estado nesta quinta-feira. Em Uberlândia, a previsão é de chuva com trovoadas. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 19 e máxima de 29 graus. A quinta-feira em Patos de Minas vai ser de sol entre nuvens. Pode chover ao longo do dia. A mínima prevista é de 19 e a máxima de 29 graus. Em Araxá pode chover forte no início da tarde. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Em Paracatu, a probabilidade de chuva é de 80%. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Perdizes, a previsão é de chuva no período da tarde. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Você sofre de refluxo? Conhece alguém que faz tratamento da doença? Uma alimentação saudável é fundamental para ajudar no alívio dos sintomas. Nós convidamos a nutricionista Isabela Nonato para falar mais sobre o assunto. Isabela também é mestre e doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Uberlândia. Né, Isabela? Uma boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Obrigada pela presença. Bom, tem a doença do refluxo gastroesofágico, né, mais conhecida como refluxo, acho que é mais fácil o pessoal entender. Tem íntima relação com vários fatores, entre eles a alimentação? Explica pra gente. Com certeza. Então, tem vários fatores que podem levar aos sinais e sintomas do refluxo, né? Dentre eles, a gente tem que estar com uma vida equilibrada, emocionalmente, principalmente, né? Pra gente evitar muitas coisas. E a alimentação, ela entra como prevenção e como tratamento também do refluxo, né? Importante. Então, a gente tem várias observações para a gente fazer durante a alimentação desse paciente que tem, né, essa doença. Dentre elas, o mais importante é a gente trabalhar com fracionamento das refeições. Então, normalmente, uma dieta equilibrada, saudável, são orientadas 5 a 6 refeições por dia, né? Para o paciente que tem o refluxo, a gente pede que seja de 8 a 10 refeições por dia. Por que esse fracionamento, Isabela? Esse fracionamento, ele vai ajudar a reduzir o volume de alimentos em cada refeição. E como o refluxo, então o refluxo, o que acontece? O alimento ou os sucos gástricos do estômago, eles vão voltar para o esôfago. Então a gente tem um problema no esfíncter, que é como se fosse um freio que tem entre o esôfago e o estômago, né? Depois que desce pela boca, e esse esfíncter ele fica mais frouxo, e a comida ou esse suco gástrico volta para o esôfago, e isso pode voltar, né, dar náuseas, chegar a virar vômitos, né? Isso, mal-estar, ou então pode também atingir as cordas vocais, e o paciente pode até perder a fala, ou então ter dores de garganta por causa disso. Então, quando a gente trabalha pequenos volumes de alimentos, né, nas refeições e de líquidos também, a gente consegue evitar que aconteça esse fato. E aí, por isso, a gente consegue controlar melhor o refluxo. Interessante. Agora, por exemplo, comer e tomar líquido ao mesmo tempo, na mesma refeição ali, vale ou é ideal evitar? Com certeza evitar. Dentro de uma alimentação saudável, para um paciente sem doença, a gente já faz essa orientação. Não pode, não deve, né? Exatamente. Para o paciente que tem refluxo, é pior ainda, por causa desse volume que a gente tem que evitar dentro do estômago, né? Então, principalmente bebidas gaseificadas. Então, o gás, ele causa distensão e isso vai atrapalhar mais ainda essa regurgitação. Tem alguns outros alimentos que devem ser evitados, Isa?
Sim, a gente deve evitar gorduras, frituras, de um modo geral, né? Porque eles tendem a ficar muito tempo dentro do estômago e aí pode voltar esse alimento. A gente tem que evitar a cafeína, porque ela acelera muito, né, esse metabolismo, então também pode favorecer a abertura desse esfíncter. Mas pode tomar um pouquinho ou é melhor evitar tudo que tem cafeína? Em momentos de crise, é bom evitar. Tá? Quando está em crise é quando o paciente está muito ruim mesmo, sofrendo dos sinais e sintomas, que é esse desconforto, tendo náuseas diariamente. Assim que ele melhora e passa essa crise, ele pode tomar, né, moderadamente 1 ou 2 cafezinhos por dia, não tem problema nenhum. E aí a gente tem que trabalhar os alimentos que vão ajudar, né, a resolver esse refluxo, né? Então, os alimentos que ajudam, uma alimentação rica em fibras, então, cereais integrais, então, pão, macarrão, bolacha, né? A gente preferiu os integrais do que os refinados, que eles têm mais fermentação, o refinado, e essa fermentação ajuda nessa regurgitação. E os integrais, por terem fibras, eles aceleram o peristaltismo, então eles vão facilitar, vão acelerar a saída do alimento de dentro do estômago indo para o intestino para absorção. Então, tudo isso ajuda. As frutas, existe, né, uma conversa muito grande em cima das frutas cítricas, principalmente laranja, abacaxi, acerola. Se é bom, né? se não é, né? Tira a nossa dúvida. Exatamente. Em momento de crise, é muito ruim consumir essas frutas, porque podem atrapalhar, principalmente se for junto com as refeições, né? E aí é outra diquinha que a gente pode dar. Então, essa fruta é ruim consumir junto com as refeições, junto com um lanche. Mas se ela for isolada, então após 1 hora ou 2 horas da refeição comer somente uma laranja ou tomar somente um suco, parece que não tem esses sinais e sintomas. Então, para o paciente que gosta muito dessa fruta, não tem problema consumir. Importante as dicas aí. As dicas da alimentação saudável valem para todo mundo, né? Não é só para quem tem refluxo, né, Isabela? Com certeza. Obrigada, viu, pelas suas informações, recomendações. Ok, muito obrigada, uma boa noite. E o TVU Notícias de hoje termina agora. Amanhã voltamos com mais informações sobre a UFO, Uberlândia e região. Uma boa noite para você.